Bom dia, boa tarde ou boa noite, fiel. Bora falar de Corinthians. Olha só o que falou o Juliano do Luan e o que projeta para essa temporada com títulos, se liga aí. Mas antes deixa o like maroto para fortalecer o canal e bora para o vídeo. Nosso convidado de hoje, ele se reinventou dentro de um campo de futebol. Grande Juliano, titularíssimo do Corinthians atual, jogando no setor mais concorrido do Corinthians atual. Na carreira, já jogou na frente, de ponta até, já jogou como meio armador, segundo volante, se precisar, quebra um galho, mas quebra o galho assim, no melhor dos sentidos, até como primeiro volante. Juliano, primeiro agradecendo a tua vinda ao Bola da Vez, faz tempo que a gente queria tê-lo aqui na nossa bancada. E em cima desse assunto, você considera mais importante nessa coisa da reinvenção, você ter a iniciativa, opa, treinador, eu posso colaborar desse jeito também, ou, claro, executar bem aquilo que se propõe. O que é mais importante para você? Boa noite, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Bom, eu tenho por característica minha ser um jogador versátil. Na minha vida eu aprendi em jogar várias posições e procurar ajudar a equipe da melhor maneira que eu posso. Hoje eu estou jogando como um segundo volante. Na verdade não é um segundo volante, nós jogamos com 3. Eu jogo do lado direito, o Rony está jogando no centralizado e o Renato. Mas o que eu percebo? Para que a equipe tenha um equilíbrio maior, às vezes eu tenho que recuar um pouquinho. Então, para a saída de bola, eu baixo um pouquinho para a gente sair com mais qualidade. Quando está atacando, eu não posso ir também o tempo todo atacar a área, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Por quê? Porque a equipe perde o equilíbrio. Então, essa noção, essa inteligência tática é o que eu procuro fazer para que eu me adapte nessa posição. Agora, a equipe está crescendo, a equipe está indo bem. Se você me perguntar qual é a tua função preferida, é segundo volante? Vou dizer para você não. Eu gostaria de jogar mais à frente, mais perto do gol, fazendo gol e estando atacando mais e tudo. Aliás, você se cobra muito sobre assistências e gols, né? Na verdade, eu me cobro porque eu quero estar sempre no meu melhor. E o meu melhor, às vezes, é dando assistência e gol, porque eu tenho... Minha característica é essa. Agora, às vezes, também o meu melhor é ajudar a equipe, é defender, é se posicionar bem, é orientar um jogador. Então, tem várias formas de você ajudar. E eu fico feliz quando eu consigo fazer isso, né? Hoje, numa função um pouquinho mais recuada, mas dando o meu melhor sempre, ajudando, e a equipe está crescendo, e eu estou crescendo também individualmente. A equipe está começando a ter um encaixe, um entrosamento maior. Mudamos o sistema, estamos jogando num losango, os adversários têm tido um pouco de dificuldade de encontrar esse encaixe. Defensivamente tem sofrido pouco, então a gente está buscando um equilíbrio. São 1 mês e meio, se eu não me engano, de temporada. Sim. Então é muito cedo. Princípio, hein? Mas mostra que a equipe tem poder de evolução. Mas teu nome é regularidade também. Nos times onde você mais atuou aí, em cima do material passado aqui pelo Acas Felliger, que trabalha com você já há bastante tempo na tua comunicação, no Internacional foram 102 jogos com 56 vitórias, 22 gols e 17 assistências. Você jogava a maior parte do tempo aberto pela esquerda, e foi escolhido o melhor jogador das finais da Copa Libertadores de 2010, né? Isso. No Dnipro, na Ucrânia, 108 jogos com 62 vitórias, 19 gols e 17 assistências. No Grêmio, de 14 a 16, quando você retornou da Ucrânia, 107 jogos, 57 vitórias, 19 gols e 19 assistências. Aí empate entre gols e assistências. E agora no Corinthians, até aqui, 95 jogos, quando o programa estiver sendo exibido pela primeira vez, 96, porque vai ser logo depois do jogo contra o Santo André, 41 vitórias, 10 gols e 13 assistências. Podem ser 11 gols e 14 assistências também. Quer dizer, você consegue manter uma média bastante respeitável. Isso é interessante, é uma das coisas mais difíceis no futebol, né? É você manter uma constância durante bastante tempo. A gente vê muitos jogadores que conseguem despontar para o futebol e ter uns 2, 3 anos de carreira lá em cima e daqui a pouco se acomodam e acabam caindo naturalmente. Diria que é a maioria, tá? Que é a maioria. Então a consistência no futebol é algo que é difícil de adquirir. E aí entra muito a questão individual do atleta. É você ser atleta. Eu sou atleta, eu não sou jogador, eu sou um atleta. Eu me cuido, eu faço o que é preciso.
a minha vida toda. Eu trabalho com personal trainer fora, já tem 12 anos na minha carreira. Eu entendi que isso diminui as lesões, diminuindo as lesões, eu estou jogando mais tempo, estou aparecendo mais, minha chance de fazer mais gols, fazer mais assistência, de ajudar. Ou seja, ao invés, o personal sai muito barato para mim, porque no final de contas, no final do mês, eu estou trabalhando. Duro seria se eu não usasse o dinheiro para gastar com o personal, não me cuidasse e vivesse machucado. Então, essa consciência eu sempre tive. É o chamado investimento, né? Eu invisto em mim. O maior e melhor investimento que o ser humano tem é nele próprio. E na nossa carreira é assim. Para você ter uma carreira consistente, você tem que ir no seu limite. Qual é o seu limite? Você tem que buscar esse limite. Então, isso eu sempre tive uma cabeça de desenvolvimento, de crescer. Eu preciso melhorar. Eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? Como fazer? Então, desde muito cedo, desde 20 anos, eu tinha um personal na época, ele era espanhol, ele era meu fisioterapeuta também na Ucrânia, a gente começou a trabalhar junto e depois disso não teve mais volta. Então, esse entra o mérito do jogador, porque você passar por tantos clubes e manter desempenho é porque não foi sorte, foi muito trabalho. Sim, sem dúvida. Você conheceu o Luan pré-explosão, pré-melhor da América. E depois deve ter cruzado com ele em alguns treinos no Corinthians. Não chegaram a jogar? Jogar junto não, só nenhuma vez, né? Como é que você enxerga o que aconteceu com ele? É difícil de explicar só o lado profissional, né? Porque, de novo, a gente vai bater sempre na mesma tecla. Então, um menino que não tem instrução, as pessoas que estão perto não são pessoas... Não sei, não sei, mas não tem instrução familiar. Então, se você já não tem base, a tua cabeça ela já não funciona diferente. Aí depois ele foi o melhor da América, ele fez grandes jogos, teve grandes performances e de repente ele veio no Corinthians para resolver o problema do Corinthians. Num momento onde ele não estava preparado para isso. Então ele carregou um peso muito grande e o Corinthians estava num momento ruim. Então ele não conseguiu carregar e desenvolver. E aí depois ele foi ficando de lado e depois, claro, é muito fácil apontar o dedo e falar a culpa é desse. O jogador também, ele tem que ser autorresponsável e dizer assim, não, o que eu fiz para mudar isso? Não joguei. O que eu fiz para mudar? Eu fui treinar mais? Não. Eu fiz mais? Não. Falei, então o que está acontecendo é um processo da minha escolha. É consequência da minha escolha. Não deve ter sido o primeiro caso do gênero que você testemunhou ali de perto. Você consegue previamente detectar, infelizmente, logo está descendo a ladeira? Tem casos. Por comportamento, por postura? Tem, porque o futebol está muito competitivo. E você precisa todos os dias dar o seu melhor, todos os dias. Tem alguém do lado que está querendo tomar o seu lugar. E tem gente que você não vê que queria estar ali no seu lugar. Então você precisa defender a tua vaga de todas as formas. Você faz o que você gosta. Ou seja, no mínimo que você tem que fazer é se dedicar e você se importar com aquilo. É tua vida, é tua carreira. Agora, de novo, é difícil, né? É difícil porque você lida com meninos que começam já muito cedo. E às vezes não é nem menino, às vezes pode até ser um jogador mais experiente. Mas o que eu vejo muito, que eu tenho percebido, os mais experientes são os exemplos para os mais novos. Eu já passei por vários clubes que os mais velhos não queriam fazer nada. No Corinthians, os mais experientes, os 30 anos que você fala, são os que mais treinam. O Gil é um que fica 2 horas na academia, chega 1 hora antes, 2 horas antes do treino, 1 hora na academia antes, 1 hora depois. Renato Augusto que faz trabalho de força antes do jogo, o Fábio Santos se cuidando. Ou seja, você pega exemplo de atletas que já teoricamente são consagrados, que não precisavam estar fazendo, e eles estão lá. Ou seja, eles estão sendo exemplo. Em termos de convívio, dos melhores grupos com quem melhor você... Grupo. E o melhor? O melhor grupo e ambiente. Você está falando de 2023? Não, estou falando de modo geral. E aí você toca num ponto que eu acho muito interessante, que você fala, eu passei no Grêmio e o que eu vivi eu avisei para eles, vocês vão ganhar, pelo que você sentiu. Você fala em melhor grupo, ambiente, que você viu. O que você sente, esses Corinthians? Agora falando pro torcedor, a gente já falou muito da vida, acho que você deu uma aula de vida aqui para quem nos assiste. O que você fala pro torcedor que ele quer saber do que está na sua camisa, da bola? Com a sinceridade, esse grupo ele tem cara de quê? Esse Corinthians atual, ele chega aonde? Porque é um questionamento, que ele teve um processo ano passado, não bateu, e fica aquela questão, e esse trabalho desse ano, ele vai, mais uma vez, só ter bons momentos? O que você sente? Esse grupo vai chegar aonde? E por que você acha que vai chegar em algum lugar? Eu creio que nós vamos vencer título esse ano. Eu me coloco, assim, minha opinião, né? Eu posso dizer o que eu quiser. Eu acredito que a gente tem capacidade de vencer pelo menos 2 títulos. Isso não é arrogância,
não é prepotência de jeito nenhum. Eu confio na minha equipe. Aí você fala assim, é difícil? Claro que é. É muito difícil. Como tem 20 equipes que podem ganhar o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um monte de competição. Agora, eu sei o que a gente faz, e a gente fala sempre do trabalho. E o trabalho que nós estamos fazendo está sendo espetacular. A entrega de todo mundo, o ambiente está bom, nós confiamos no Lázaro, nós estamos crescendo. Vai ter oscilação do ano? Claro que vai. Sim, claro. Nós precisamos, talvez, de mais gente, provavelmente, posições específicas, jogadores de qualidade para agregar. Agora, nós temos capacidade. Então, a mensagem para o torcedor é, nós vamos brigar por títulos. Não tenha dúvida, nós vamos brigar por títulos. E o Corinthians tem, e já não é de agora, não é nem só com esse grupo, mas a característica de imbatível praticamente dentro de casa e com mais dificuldades fora de casa. Né? Não consegue manter o mesmo padrão. Mas eu quero trazer o lado positivo dessa história, que é a Neoquímica Arena, jogar diante da torcida do Corinthians. Você é um cara experiente, já defendeu grandes times no Brasil, já passou, por exemplo, pela Turquia, onde são fanáticos. Torcida do Fenerbahçe. Torcedores, são malucos no bom sentido. O ambiente, já que você citou, da Neoquímica Arena, da torcida do Corinthians, é realmente diferente de tudo aquilo que você já viveu? É totalmente diferente. É totalmente. Porque é um torcedor que ele te incentiva o jogo todo, né? É o jogo todo. E às vezes quando nós sofremos um gol, eles gritam ainda mais. É o tempo todo, não existe isso de vai. O cara começou, errou um passe, errou outro. Como a gente vê nas outras equipes, nas outras torcidas. Eles apoiam o jogo todo. Depois, na hora de cobrar, eles vão cobrar. Mas ali dentro é 45, 90 minutos em cima. Então isso faz muita diferença. Nós estamos habituados a jogar em casa, nós temos muita força dentro de casa. Depois também é verdade que a gente precisa melhorar jogando fora. Esse ano até que a gente está começando a melhorar. Ganhamos um clássico fora de casa contra o São Paulo, depois empatamos contra o Santos fora de casa jogando melhor. Então a gente está começando. Mas não tem como comparar, nós dentro de casa somos muito fortes. Na comparação com a torcida do Fenerbahçe, da Corinthians? Da Corinthians porque é diferente, né? É diferente. A torcida do Fenerbahçe, eles também incentivam, eles também são doidos pelo time, estão lá e tal, vibrando. Só que eles não são o tempo todo. Às vezes, se o time estiver mal, eles já voltam um pouquinho contra o time. E aqui não tem isso. Eles vão cobrar. O Corinthians, a torcida do Corinthians, depois do jogo, eles vão cobrar. A característica mais forte, mais marcante do corintiano é que ele não vai vaiar antes do apito final. É apoio incondicional o jogo todo. E aí, torcedor? O que achou das declarações do Juliano? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante. Obrigado por assistir. Valeu, até mais, e fui.